Dia de sair e naquela ideia radical, tudo mesmo, nada sendo igual, tudo pra valer. Dia de sair, ritmo daqueles de viver, tudo exato e fora do lugar, tudo pra durar. Com que roupa eu vou a tudo que você me convidou? Mais que um pano novo eu quero pôr um novo a beça, a beça, a beça. Com que roupa eu vou? Mais que o velho novo já gastou. Mais que um pano novo eu quero pôr um novo a beça, a beça, a beça, a beça. Dia de sair, a palavra dita assim no mais, tudo bem pensado sem pensar, tudo pra valer. Dia de sair, de dizer verdades por dizer, versos sobre areia, beira-mar, tudo pra durar. Com que roupa eu vou a tudo que você me convidou? Mais que um pano novo eu quero pôr um novo a beça, a beça, a beça. Com que roupa eu vou? Mais que o velho novo já gastou. Mais que um pano novo eu quero pôr um novo a beça, a beça, a beça, a beça. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Dia de sair, a beça. Hey! Arriba! Hey! Conguero, conguero! Horas, 11 horas 36 minutos, retornando, ouvimos a beça com Vitor Ramil, que já foi patrono da Feira do Livro da FURG. Boa lembrança. Há uns 3, 4 anos atrás, eu acho. Uma ótima lembrança. Feira do Livro que está começando daqui a alguns dias, dia 24 inicia. Teremos, fazendo um som, tá? Depois a gente volta, sim, na ministra Damares, que a gente cortou essa parte da fala do Cris. Mas teremos um espaço, acho que é importante falar, né? Mais de um espaço de resistência nessa feira. Já fiquei sabendo que acontecerá, que já está programado. Mas vou falar especificamente deste, que é... acho que mais um espaço de luta conjunta da APTAFURG e a PROFURG. Tem um stand, um espaço organizado pelos dois sindicatos e não só, porque está sendo feito um chamamento para os movimentos e para demais sindicatos estarem junto construindo esse espaço, né, Cristiano? Então, para que o pessoal vá e no momento que for até a feira, pare ali, troque uma ideia. Exatamente. Então teremos aí, reforçando, né, o espaço conjunto
da Profurg e da Aptafurg na Feira do Livro. Então, neste ano, a Feira do Livro começa dia 24 de janeiro. É isso. E agradeço aí ao Ivan Isso. pelo comentário. Ivan, nosso queridão, que fez ali um comentário que foi exata colocação. Deixa eu ver aqui. Exata colocação que o entrevistado falou sobre a confusão que os conservadores fazem ao socialismo e comunismo sem se informar direito, com afirmações toscas e reacionárias. Parabéns, Paralelo 30. E a gente passa aqui os parabéns ao Cristiano Engel. Né? E siga nesse caminho. Sigamos então, sigamos com a dona Damares. E não, essas declarações, por vezes, elas servem para reforçar a posição, né, o caráter fortemente ideológico e de fundamentalismo religioso, inclusive, do governo. Mas, por outro lado, também posso estar enganado, mas também me parece como uma forma de jogar uma cortina de fumaça para jogar a preocupação das pessoas aí, né, e a discussão em torno da questão de gênero, do rosa e do azul, e de certa forma disfarçar e fazer com que não se preste atenção em outras questões, como já está vindo a reforma da Previdência, a proposta não só de acabar de vez com o CLT, mas, inclusive, a proposta do presidente de acabar com a justiça do trabalho. É algo impressionante. Então, por isso, a gente ter cuidado, e eu até postei esses tempos em rede social aí no Facebook, minha preocupação com relação de certa forma, o que eu eu digo aqueles que se colocam do lado da democracia, de tratar muitas vezes essas questões, como da ministra Damares, com certo deboche, certa brincadeira, sem atentar para a gravidade da situação. Até li algumas interpretações que às vezes mas as pessoas têm direito e o deboche, a brincadeira é uma forma, ok, eu concordo, não sou contra, não é questão de censurar ou dizer que não possa debochar ou brincar com essas coisas. Que bom que a gente ainda pode brincar com esse tipo de coisa. Mas por trás da brincadeira, saber que ou são problemas muito sérios, muito graves, e que a gente tem que saber combater, tem que saber fazer essa disputa política da melhor forma possível, com responsabilidade. Além do deboche, não é ser contra a brincadeira ou deboche, mas que deve ir muito além disso, né? A luta política vai além disso. Uma lástima e preocupação, penso, né? E está dentro dessa preocupação que tu coloca, é que nem todas as pessoas que se colocam desse lado, né, da democracia e entendem esse novo governo como uma ameaça, então nem todas essas pessoas conseguem ter esse olhar, talvez por formação, por informação, por uma série de outros fatores limitantes. Sim. Ou não conseguem ter essa visão além, né? E aí acho que aí entra o papel extremamente fundamental nesse momento, né, de quando a gente coloca, se fala em militância, não se fala em militância partidária, se fala de movimento, se fala de base, de coletivos populares, né, independente de ser organização partidária ou não, mas de informar a população, né, porque a gente percebe, né, Cris, e eu ainda me assusto muito, talvez não devesse, mas ainda me assusto muito ao ver algumas pessoas relativizando, tentando justificar Sim. o que vem acontecendo, né? Desde a campanha até agora, nesses 14 dias de gestão. E isso mostra, sim, que é falta de informação de grande parte da população. Falta de informação e, por vezes, também uma certa... E falo isso com todo respeito, um certo equívoco de leitura, de análise de conjuntura, né? Entender o que está em jogo, o que significa o atual governo, a gravidade do atual governo. E até aproveito para fazer um outro esclarecimento também. Porque muitas vezes as pessoas criticam vocês, e de novo, vocês, o nós aí no caso, aqueles que defendem democracia, não podem
criticar agora, essa coisa de resistência. Não, tem que primeiro assim, tem que aceitar a democracia. O governo foi eleito, tem que ficar quieto e aceitar. Ou segundo, que não tem que torcer contra, tem que torcer pelo bem do Brasil. Então vamos pegar essas duas questões. Primeiro, democracia não se resume à eleição. Democracia significa quando eu falei isso, democracia significa, já me dá uma... Tem tantas coisas, mas entre a igualdade, liberdade, enfim, uma série de coisas, mas representa a possibilidade das diferenças se relacionarem nos espaços políticos. E isso se dá, e deve se dar permanentemente, independente de eleição. Então, e quando se fala em resistência, se colocarem como oposição ao atual governo, significa o mínimo de democracia, que é ter uma oposição que seja respeitada e que não seja, como o presidente, enquanto candidato, já falava, que ia exterminar essa raça, que ia exterminar a oposição, que ia exterminar o partido, que ia exterminar a esquerda, que ia exterminar as feministas, que ia exterminar a LGBT, que ia exterminar indígena, que ia exterminar negros. Não. Então, quem se coloca contra isso tem o dever de se colocar naquilo que se chama, então, de resistência. Sim. É, sim, em defesa do Brasil. Então, primeiro ponto, isso, assim, falar em democracia é falar em disputa política, não é falar em subserviência e achar que as urnas falam por si só. E segundo lugar, a ideia de que nós temos que apoiar e defender o bem do Brasil. Bom, aí a gente tem uma questão. Primeiro, o que é o bem do Brasil? A política, ela se centra basicamente em disputa do que é o bem para A, para B, para C, para D. Eu não tenho problema algum em dizer, muito pelo contrário, me orgulho das minhas posições. A minha ideia de o que seria o bem do Brasil é muito, mas muito diferente daquilo que está sendo colocado pelo atual governo. Para mim, o bem do Brasil passa por democracia, passa por respeito às diferenças, passa por redução de desigualdade social, passa por legislação trabalhista, passa por respeito às amplas, respeito irrestrito às minorias, passa por uma sociedade, eu falei antes, menos desigual, e que, de fato, aqueles que mais se sacrificam, a classe trabalhadora, realmente seja valorizada em nosso país. Que a gente possa ter educação, que possa ter saúde de qualidade para todos, e que não seja um país subserviente a uma potência mundial, que não seja um país voltado ao mercado, que não seja um país que acredite que as minorias devem ser exterminadas, que a religião deve estar acima da política, que Deus deve estar acima de governos, e que, na verdade, então, por isso que eu me coloco frontalmente, e não tenho problema nenhum, me orgulho disso, de dizer sim, eu sou o contrário e resisto a esse governo, como muitas pessoas o fazem, porque acreditam que o que deve ser o bem do Brasil é muito, mas muito diferente, o oposto, eu diria, daquilo que está sendo colocado. E como parte do processo político democrático, é justo e necessário, inclusive, que se faça essa resistência, esse combate, esse diálogo, como nós estamos fazendo aqui agora. Não, e é bem isso, né, Cris? Quando se fala em torcer contra, eu fico sempre pensando, né, naquela lógica do futebol que se coloca a política sempre. Exato. Não tem como torcer contra ou a favor. A gente não torce, a gente vota. Né? E se votamos contra este governo, e acho que é público e notório, ninguém que escondeu, que fez o combate, sim, a essa proposta nas urnas e antes do segundo turno ali, e seguirá fazendo porque é coerente, né, que a gente siga fazendo. Então, a questão não é torcer contra, é porque no momento que a gente apoiar este governo, esse projeto, a gente está contrariando tudo que a gente vem construindo ao longo da nossa história. Não tem como. Não deixa, né? Vem aquela frase, deixa o homem trabalhar ou deixem eles...
não vamos deixar, até porque deixar é realmente colocar a população LGBT, mulheres, indígenas, quilombolas e por aí vai, né? É tudo que a gente vem construindo com muita luta, colocar isso em jogo, né? Expor ao extermínio. Tudo isso que a gente vem lutando e construindo ao longo da história. Então, para que as pessoas entendam, né, essa diferença do torcer contra, não é Grenal, não é Brasil e Argentina, não é. Né? É um posicionamento contrário porque é coerente. Exato, não é o meu time que ganhou do teu, Exatamente. Agora vai ter que aguentar. Não é assim. Exatamente. Isso não é futebol, né? Nós estamos falando de política, estamos falando da vida das pessoas, de projetos. É algo muito, muito importante, muito grave, que a gente tem que ter um mínimo de maturidade para se analisar, para se pensar, para se compreender essas questões, né? Então, acho que é importante fazer esse esclarecimento quando a gente fala em resistência, quando a gente fala em oposição. Portanto, eu não vou, em momento algum, me colocar de outra forma que não seja em absoluta oposição ao atual governo. Posso tocar? Vou tocar num ponto... Bom, são 11h49. Aí tu decide se tu quer entrar nessa questão, se tu quer deixar isso para o próximo programa, ou se tu ainda tem pontos desses 14 dias para colocar. Mas tem algo que fica sempre muito junto comigo quando a gente fala sobre a situação atual política do Brasil, que a gente sabe que não é isolada do resto do mundo, porém, a gente precisa sempre falar... do papel das esquerdas no momento da conjuntura. Já falamos em outros momentos até bastante delicados aqui, e neste momento penso que, na minha visão, não tem como descolar as esquerdas, não só do resultado das urnas, mas do momento atual em que o Brasil se encontra, né? Por mais doloroso, delicado que às vezes seja falar sobre isso, penso que é importante sim, né? E não dizer assim, a responsabilidade é das esquerdas. Não é isso, né? Mas é que as esquerdas existem, estão inseridas nesse contexto e também são agentes responsáveis pelo desenrolar das coisas, podemos dizer assim, né? Então, não sei se tu quer falar sobre isso agora, deixamos essa proposta para o próximo programa. Não, pode ser, e fica, né? O que tu já tinha... acho que, assim, ter claro, assim, que o que a gente tem é um projeto de país a ser entregue mais ainda para o grande capital, a ser entregue para os Estados Unidos, um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que quer acabar com as minorias, que quer colocar a religião acima do Estado, que quer acabar com qualquer possibilidade, que nós nunca tivemos de forma plena um Estado laico no Brasil, e agora nós estamos, né, na contramão da história nesse sentido, e que tem uma responsabilidade enorme aqueles que se colocam de forma contrária a este governo, e que eu chamaria esquerdas. E eu concordo com a Deca, no plural, porque dentro da esquerda existem N posicionamentos, inclusive uns que entre uns e outros vão dizer que um não é esquerda, que eu sou mais esquerda que tu e tal. E aí, enfim, quem é de esquerda sabe já dessa discussão. Mas mais do que isso, mais do que ser de esquerda, é um momento delicadíssimo e que devem buscar ao mesmo tempo uma reflexão e uma autocrítica, mas também buscar uma construção conjunta de todos e todas que defendem democracia e um mínimo de justiça social. Porque o que nós temos agora no nosso país é o fim da democracia e com este fim também o que o governo já deixou bem claro desde a sua campanha, que qualquer política que seja no sentido de avanço naquilo que se chama de justiça social vai ser combatido. E se colocar nisso o rótulo de comunismo, o monstro a ser combatido. Então, quem defende um mínimo de justiça social e quem defende democracia deve estar junto nesse momento para lutar, para construir alternativas. Acho que essa também é uma questão importante. Não basta apenas fazer a crítica, que é mais do que necessária, mas também
construir alternativas, construir outras possibilidades, porque também, se a gente vê com preocupação, né, o início deste governo e faz a crítica, né, que lamenta a eleição, por outro lado, compreende parcela da população que realizou esse voto como um ato de desespero, por falta de outras, não encontrar em outras propostas uma resposta ao seu desespero. É preciso também, ao mesmo tempo, construir uma resistência, mas também apresentar respostas àquilo que as pessoas estão procurando num momento de crise, num momento de grande dificuldade que a gente enfrenta em nosso país. Então, acho que a busca por unidade das esquerdas e também daqueles e aquelas que defendem democracia é algo fundamental. Então, nesse momento, não vejo outro caminho que não seja dessa forma. É difícil? É difícil. Tem muito ego a ser controlado, muitos interesses a serem controlados, mas a gente tem que, enfim, colocar, né, o que é o mais importante nesse momento. Se é o interesse do partido A, B ou C, se é o interesse de uma provável candidatura para daqui a alguns anos de figuras A, B ou C, ou se a gente está aí para defender o Brasil e a democracia e a nossa própria existência. A gente vê... Desculpa, Cris... 6 minutos, não, 11h54. Mas te ouvindo, eu fico lembrando assim, que a gente está vendo esse movimento acontecer, né? Algumas lideranças, alguns partidos já compondo, indo para um caminho, acho que um pouco de neutralidade, ou uma busca de aparente neutralidade para... Ou oportunismo? Sim, então. Né? A aparente neutralidade visando um momento próximo eleitoral, que é defendido por algumas pessoas dentro das esquerdas como saída necessária a esse governo que foi eleito, né, para que ele não siga daqui a 4 anos, e combatida por outra parte das esquerdas, justamente por enxergar algo maior né, na necessidade. Tem muito ainda, né, o que se construir, acho que o que se resolver de feridas abertas das esquerdas para que a gente tem muito que construir, consiga... tem muito que construir em termos partidários, eleitorais, de alianças, mas eu acredito que mais do que isso tem muito a se construir no diálogo com as pessoas, com movimentos sociais, com os sindicatos, no dia a dia, na rua. Se não houver isso, não tem eleição daqui a 3 anos. Pois é. Talvez eu esteja sendo catastrófico, mas é isso que a gente tem no horizonte. Penso que não. A ideia é acabar com esta universidade. A ideia é acabar com a educação pública superior, é acabar com o pensamento crítico, é acabar com o Sistema Único de Saúde, é acabar... Enfim, se eu for dizer tudo que vai acabar aqui, eu vou ficar até a meia-noite falando, não termina. Mas, então, se não houver uma resistência e uma organização desde já, a resposta, eu não tenho dúvida, vai ser maior repressão a quem se colocar como oposição. Inclusive, nós provavelmente, o que tudo indica, seremos vítimas disso. Mas aqui estamos fazendo o nosso papel. Agora, portanto, esperar apenas pela via institucional, apenas pela via eleitoral resolver isso é bem preocupante. É necessário? Não podemos desprezar. Porque senão a gente vai ser também esmagado institucionalmente. Mas... não podemos nos focar apenas nas questões institucionais. É preciso reforçar e se unir cada vez mais nas ruas, nos movimentos, nos sindicatos, e que serão combatidos. Serão colocados como inimigos do país, já são, e agora mais ainda serão colocados. E é importante então que as pessoas atentem a isto neste momento. Então é um momento, sim, de organização, de resistência, mas que se faça isso com estratégia, com inteligência, com organização. Enfim,
Vamos baixar o orgulho, né? Não baixa um pouquinho a bola, ouve o outro, né? Não precisa concordar no primeiro momento, ouve só. Esse é o problema, a gente já entra muitas vezes em algumas discussões querendo impor porque tu tá errado por isso, porque o teu pai... E aí a gente já, de largada já não consegue construir. Então a gente pode até ver, né, nesse momento assim, ter quem é que quer realmente construir e quem é que quer usar este momento para de repente o seu nome, o seu partido surgir como a salvação da lavoura. Tá vendo? Salvação esta que não existe, não se faz com mágica. Porque, e aí para encerrar, o que a gente tem que ter claro, o que vence no Brasil, o que tem força no Brasil, não é apenas um presidente eleito, um partido, é uma forma de pensar. E isso vai muito além de eleição e de partido. Isso foi algo que... uma questão sociológica que foi se enraizando na sociedade, e é isso que a gente precisa tratar. É isso que a gente precisa conversar com as pessoas com paciência, no dia a dia, construindo e mostrando que sim, é possível ter um país que seja baseado não na ideia de arma, de bandido bom, bandido morto, na ideia de que tem que exterminar grupos sociais, seja qual for o motivo, a ideia de que só vale um único pensamento porque ele é de religião A, B ou C, mas sim a gente mostrar para as pessoas que é possível ter um país mais justo, um país baseado no respeito, em que a gente possa viver da melhor forma possível, não na base do ódio e da destruição de um suposto inimigo que não existe. Então, esse é o objetivo, que a gente sabe que não é fácil. Ou não é. Mas que sirva de lição. Que sirva de lição de que a política está sempre presente nas nossas vidas. A gente não pode cochilar, não pode desprezar. Tá bem, Cris. 11 horas e 59 minutos. Estamos ouvindo Lili Brown com Maria Gadu, tá certo? Isso. Então tá, a gente encerra dessa forma. Lembrando que essa edição reprisa hoje às 23 horas, 11 da noite, no canal 15 da NET e no site furgtv.furg.br. A gente volta amanhã, terça-feira, ao vivo às 11 horas da manhã. Até lá. Boa tarde. Nunca mais pego um carro.